segundo ano, tudo certo? Tudo tranquilo? Para mais uma aulinha de calorimetria. Então pega a apostila, segundo ano, aula 18, página 52, tá bom? É a nossa penúltima aula dessa apostila. E a gente vai encerrar essa penúltima aula com um dos conteúdos assim, mais importantes que vocês têm. Um dos conteúdos assim que é mais cobrado dessa parte. Então é um conteúdo assim que eu dou como conselho para vocês que vocês aprendam bem, porque vai ser muito útil lá na frente. Pessoal, o que a gente vai ver é uma coisa chamada trocas de calor. E eu vou dividir essa troca de calor em duas partes. Então hoje a gente vai ver exercícios que não envolvem mudança de estado físico. Então a gente não vai ver, por exemplo, o gelo derretendo, a gente não vai ver ferro fundindo e assim por diante. Então os exercícios da aula 18, eles vão tratar apenas de trocas de calor sem mudança de estado físico. Daí na aula 19, que é a nossa última aula, nessa última aula eu vou trabalhar com vocês os exercícios que envolvem as mudanças de estado físico. Tá bom? Então é bom que vocês escrevam isso no caderno, que essa aula de hoje é trocas de calor sem mudança de estado físico. Na próxima aula, na aula 19, é trocas de calor com mudança de estado físico, tá bom? Então, eu sei que vocês estão quase fechando tudo aí, vocês estão quase nos finalmente, mas não deixem de estudar essa aula. Vocês vão ver assim, o quanto vai ajudar vocês lá na frente, beleza? Então, uma aula bem importante. Bom, galera, apesar de ser uma aula assim, que vocês estão vendo o conteúdo pela primeira vez, eu acho que na cabeça de vocês, isso daqui já está mais ou menos certo. Como é que funciona? Então, imagine aqui comigo uma situação. Então, eu tenho dois corpos, os corpos A e B. Se esses corpos tivessem a mesma temperatura, não passaria calor por eles. Então, a quantidade de calor que passaria por eles seria zero. Agora, se o A e o B tiverem uma temperatura diferente, por exemplo, se eu falar para você que o A está mais quente que o B, ou seja, que a temperatura do A é maior, pode ter trocas de calor entre eles. Eu estou colocando esses corpos aqui, ó, dentro de um sistema que eu vou chamar de sistema isolado. Então, o que é esse sistema isolado? É um sistema que não deixa que os corpos troquem calor com o meio externo. Então, não sai calor do A para o meio externo. Então, se você coloca o A e o B dentro desse sistema isolado, só os corpos que fazem parte desse sistema participam das trocas de calor. Então, esse sistema isolado aqui, ele tem paredes adiabáticas, quer dizer que ele não vai deixar trocar calor com o meio externo, tá bom? Isso é um sistema isolado. Dessa forma, galera, todo o calor que o A perder, o B vai ganhar. Então, existe uma troca de calor entre os corpos, então a energia que o A perde vai para o B. O A esfria, o B esquenta, e essas trocas de calor elas vão durar até que as temperaturas fiquem iguais. Galera, nesse sistema isolado, o somatório das trocas de calor é igual a zero. Então, eu estou dizendo para você que se você somar o calor do A mais o calor do B, isso daqui ó, tem que ser igual a zero. Claro que se eu tivesse três corpos aqui dentro, eu ia fazer o quê? Eu ia somar QA mais QB mais QC igual a zero. Se eu tivesse quatro corpos, QA mais QB mais QC mais QD igual a zero, e assim por diante. Então, o somatório das trocas de calor tem que ser igual a zero. Agora, você tem que entender por que eu estou escrevendo isso daqui, ó. Por que isso daqui é importante? E eu tenho certeza que vocês sabem, né? Por que eu estou somando o calor do A mais o calor do B e está dando zero? Galera, isso aqui é uma coisa muito simples que vocês aprenderam no primeiro ano, chamada de conservação de energia. Conservação de energia. Porque, pensa comigo uma coisa aqui, ó. Se isso aqui é um sistema isolado, quer dizer que não perde energia para o meio exterior. Essa energia que o A perde, vai toda para o B. Então, galera, eu vou usar um número aqui para ficar mais fácil, tá bom? Então, imagine que o A transfira 10 joules de calor. Lembra que a gente já viu isso nas aulas anteriores? Se o A perde calor, esse calor é negativo. Então, se ele perde 10 joules, é menos 10. Para onde que vai esses 10? Vai para o B. Se o B ganha 10, é mais 10. Aí quando você pega menos 10 do A mais 10 do B, isso aqui não tem que dar igual a zero? E por que isso aqui é conservação de energia? Galera, porque energia não pode aparecer e nem desaparecer.
né? Você não pode criar energia e não pode destruir energia. Então toda energia que o A perder, obrigatoriamente tem que ir para o B. Então é uma transferência de energia de um corpo para outro. Só que a energia total do sistema fica constante. A energia total do sistema fica constante. Quando eu digo que a soma das trocas de calor aqui é igual a zero, significa que a energia do sistema fica constante, tá bom? Aí você pode perguntar assim para mim, professor, mas esse sistema isolado, ele não participa das trocas de calor? Galera, veja bem uma coisa aqui importante. Olha, eu vou te dar um exemplo. A minha mãe, quando vai fazer café, primeiro ela esquenta uma chaleira de água bem quente, e aí ela põe o café para fazer na cafeteira, mas ela deixa a água lá esquentando, é o costume que ela tem. Aí o que ela faz? Ela passa o café na cafeteira, e aquela água quente, ela joga dentro da térmica. Então ela joga dentro da térmica, ela quente, fecha a térmica e deixa lá. Aí, espera um pouquinho, lá 2, 3 minutinhos, ela tira aquela água da garrafa térmica, aí depois ela joga o café. Daí eu falo assim, mãe, por que a senhora faz sempre isso, né? Porque ela fala assim, se eu colocar o café direto na térmica, ele esfria. Galera, faz todo sentido. Às vezes, esse sistema aqui, ó, ele participa das trocas de calor, né? Então vai ter exercícios, por exemplo, que você vai jogar esses objetos aqui dentro de uma coisa chamada calorímetro, e o calorímetro, o exercício vai falar assim, ele não participa das trocas de calor, né? Então você despreza esse calor que o sistema aqui pega. Agora, vai ter exercícios que a gente vai resolver, vai ter um hoje, inclusive, que você joga os corpos dentro de um calorímetro e o calorímetro participa das trocas de calor. Quer dizer que ele também pode trocar calor com todo mundo que está dentro dele. Então vai depender muito do tipo de exercício que vocês estão resolvendo. Na prática, galera, todos trocam calor. Na prática. Agora, se eu falar que é um sistema isolado e mandar desprezar a capacidade térmica desse sistema aqui, aí só o A e o B vão trocar energia. Tá bom? Então, fiquem muito atentos. Galera, calorímetro vai ser um recipiente onde você pode jogar esses corpos aqui e estudar a troca de calor entre eles. Calorímetro, numa expressão muito simples, aí podia ser até uma garrafa térmica, né? Eu lembro que na faculdade o professor falava assim, peguem os calorímetros. A gente olhava em cima da mesa e tinha uma garrafa térmica. Então, é dentro do calorímetro que a gente joga os corpos lá para fazer essas trocas de calor, tá bom? Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje é uma técnica de resolução de exercício que você vai ter baseado nisso daqui. Mas, galera, nada de novo. Isso aqui é conservação de energia. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer na aula de hoje é treinar como os corpos trocam calor entre si. Então, eu vou começar com o exercício 1, que é bem fácil. Depois a gente vai para o 2, que é um pouquinho mais difícil. E aí a gente chega no 5, que é o mais pedreiro aí. Tá bom? Mas contem sempre comigo quando vocês precisarem tirar dúvida. Então, peguem a apostila de vocês. Vamos lá. Página 53. E a gente vai começar a fazer o exercício número 1. Tá bom? Uma coisa que você vai notar nas minhas aulas agora, nas duas últimas aí, é que eu sempre vou criar umas tabelas. Galera, não é obrigatório você criar essas tabelas, mas eu sempre ensino dessa maneira porque eu acho que organiza o seu trabalho. Então, sempre que for possível, eu vou estar fazendo essas tabelinhas aqui para anotar os dados com vocês, tá bom? Então, eu aconselho até você dar um pause aí, fazer essa tabelinha antes e aí depois continuar a assistir a aula, tá bom? Então, vamos ler juntos esse exercício aí. Ele diz assim, 2 porções de água são misturadas dentro de um calorímetro ideal. Para um pouquinho, sublinha calorímetro ideal. É isso que a gente tem que começar a perceber. Galera, calorímetro ideal não participa das trocas de calor. Então, sublinha calorímetro ideal, puxa uma flechinha aí e escreve, não participa das trocas de calor. Então, esse sistema aqui, ele vai só estar isolando os corpos do meio externo, tá bom? Então, ele não vai participar. A porção 1 tem 60 gramas e está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, olha aqui a porção 1 de água. Ela tem 60 gramas e está numa temperatura inicial de 20 graus Celsius, tá bom? Tá ali. A porção 2 tem 40 gramas e está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determine a temperatura final da água. Então, a minha temperatura final da água eu vou chamar aqui, ó, X. Por que eu estou colocando X para a porção 1 e X para a porção 2? Porque quando você colocar essas amostras de água em contato, galera,
elas vão trocar calor até atingir o equilíbrio térmico. E equilíbrio térmico é quando os corpos ficam na mesma temperatura. Então, coloco X para esse, porque as temperaturas finais vão ser iguais. Vão ser iguais. Eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, determine a temperatura final da água e justifique por que não é igual à média aritmética das temperaturas. Bom, então vamos lá. Para completar aqui o meu quadrinho, não esqueça que o calor específico da água é 1, independente ali da temperatura, né? Que uma está a 20 e outra está a 80, mas o calor específico da água ali vai ser igual a 1, tá bom? Bom, galera, isso aqui, é claro, tem tudo a ver com a aula de hoje, porque a gente está misturando água mais fria com água mais quente. Então, se você misturar água mais fria com água mais quente, no final você vai ter uma água morna, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim, somatório das trocas de calor igual a 0. Então, o calor da porção 1 mais o calor da porção 2 tem que ser igual a 0. Como eu não vou ter mudança de estado físico, que calor é esse? É o que mole ou é o que macete? É o que macete. Então a gente vai fazer assim, ó. Massa 1, calor específico 1, variação de temperatura 1, mais massa 2, calor específico 2, variação de temperatura 2. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Pronto, ó. Que macete, mas que macete igual a 0. Galera, olhe na tabela aqui para você ver que você tem todos os valores. Então é só trocar. Quanto é a massa 1? 60. Quanto é o calor específico 1? 1. Quanto é a variação de temperatura? Cuidado, variação de temperatura. Final menos inicial. Então abre parênteses, x menos 20. Aqui para massa 2 eu tenho 40. Calor específico 2 é 1. E variação de temperatura 2, galera, final menos inicial. Então vai ficar assim, ó. X menos 80. Tudo isso aqui igual a 0. Beleza? Bom, pessoal, tem uma coisa aqui que não é que vocês tenham que fazer, não é isso. Mas eu acho que ajuda um monte na hora dos cálculos aqui, que é o seguinte, ó. Vocês vão ver que eu vou fazer isso sempre que for possível. Ó, tudo isso aqui é um termo. Tá vendo? Tudo isso aqui é outro termo. Então, se você pegar os dois termos e dividir por 10, não faz diferença. Quer dizer que eu vou cortar um zero aqui, ó, e vou cortar um zero aqui. Tá bom? Só não esqueçam, na hora que vocês forem fazer essa continha, de fazer distributiva aqui, ó. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou multiplicar pelos 2, ó. Vou pegar isso daqui, ó, e vou multiplicar pelos 2. Então, apliquem a distributiva aqui. Então, como é que vai ficar, ó? 6 vezes x, 6x, menos 6 vezes 20, 120, mais 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes menos 80, menos 320. Tudo isso aqui igual a 0. Tá bom? 6x, galera, mais 4x, isso aqui vai me dar 10x. Tá bom? Menos 120, menos 320, vai dar menos 440. Passa para o outro lado, fica mais 440. Tá bom? Como eu tenho zero aqui, ó, passa a vara nesse zero, passa a vara nesse zero, e eu vou chegar, ó, que a temperatura final vai ser 44 graus Celsius. Tá aqui. Essa é a temperatura final das porções de água. Então veja, você mistura uma água a 20 com outra água a 80, a temperatura final é 44. Quer dizer, uma água mais fria, uma água mais quente deu uma água morna, tá bom? Aí o exercício me pergunta o seguinte: por que essa resposta ela é diferente de uma média aritmética? Porque muito aluno pensa que é fazer o seguinte, ó. Soma 80 mais 20, que dá 100, divide por 2 dá 50. Por que isso daqui, ó, é diferente da média aritmética das temperaturas? Galera, a resposta é muito simples. Muito simples. Porque vai depender da quantidade de água que você tem para cada porção. Então, vocês vão fazer uma resposta aí. Eu vou falar, vocês vão fazer uma resposta. Por que a temperatura final não é a média das temperaturas? Porque as porções de água são diferentes. Se você pega muita água fria e mistura com pouca água quente, você vai ter a temperatura final mais próxima da água fria. Agora, se você pega pouca água fria e muita água quente, você vai ter a temperatura final mais próxima da água quente. É simples, galera. Tá bom? Então, se eu tivesse pego porções iguais, é uma coisa. Agora, porções diferentes não vai dar uma média aritmética de temperatura. Beleza?
Sussa aí, nosso primeiro exercício. Ó, você pode falar assim, nossa, professor, isso aí é muito difícil. Galera, a hora que você aprender bem isso aí, você vai até gostar de fazer. Porque a ideia é só somar as quantidades de calor igual a zero. Soma igual a zero, soma igual a zero. Veja, quanto mais corpos o exercício tiver, mais expressões você vai ter. Então, se você tem 2 corpos, é Q1 mais Q2 igual a zero. Se você tem 3 corpos, Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Né? 4 corpos, Q1 mais Q2 mais Q3. Então, tem exercícios que os caras dão um exagerado, assim, ele fica gigante. Mas o fato de você ter que somar as quantidades de calor igual a zero é a teoria. Então, nada de muito complicado. Beleza? Vamos para o 2? Pega lá o 2. Bom, esse exercício 2, galera, quando eu fui fazer ele a primeira vez, está faltando um dado aí, tá bom? Então tem um valor que ele não aparece lá no exercício que tinha que aparecer. Vocês não têm que decorar esses valores. Então, eu vou acrescentar na minha tabelinha. Então, não estranhem se vocês acharem um valor aí que não tenha no enunciado, é porque está faltando, tá bom? No exercício original, era um dado que era fornecido no final da questão, tá bom? Então, ele diz assim pra gente, ó. Uma massa de 70 gramas de água em ebulição é despejada em uma panela de 150 gramas de alumínio à temperatura inicial ambiente de 20 graus Celsius. Então, eu vou jogar água quente no alumínio. Então, peraí. Quanto de água eu vou jogar? 70 gramas. Qual é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. E qual é a temperatura inicial da água? O que é água em ebulição, galera? Em pressão normal, né? Faltou o exercício também falar isso, né? O exercício tem que dizer para você que na pressão de uma atmosfera, o que é água em ebulição? É uma água que está numa temperatura de 100 graus Celsius. Então, 70 gramas de água, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, e água em ebulição 100 graus Celsius, tá bom? É jogada numa panela de 150 gramas de alumínio, numa temperatura inicial de 20. Então, o que faltou, galera, você ganhar nesse exercício? Faltou você ganhar, ó, esse valor aqui. Tá bom? Então, não estranhe se você não tiver esse valor. É o calor específico do alumínio, 0,2 caloria por grama grau Celsius, tá bom? Então, o exercício tinha que ter fornecido para vocês, beleza? Aí ele pede assim, desprezando as trocas de calor com o ambiente, opa, sublinha isso, desprezando as trocas de calor com o ambiente, por quê? Porque é um sistema isolado, qual é a temperatura final do sistema? Então, eu quero saber, ó, qual é a temperatura final, vou colocar aqui, ó, X aqui e X aqui. E por que X nos dois, professor? De novo, porque quando é atingido o equilíbrio térmico, as temperaturas ficam iguais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Somatório das trocas de calor igual a zero. Então, o calor da água mais o calor da panela, que é feito de alumínio, tudo isso aqui igual a zero. Tem mudança de estado físico? Não. Então, qual é a quantidade de calor que mole o quimacete? Quimacete. Então, vai ficar assim, ó. Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais massa da panela, calor específico do alumínio, né? Vezes variação de temperatura da panela, tudo isso aqui igual a zero. Beleza? Então, soma igual a zero. Agora é só trocar os valores e terminar de fazer a continha. Quanto que é a massa de água, galera? 70. Quanto que é o calor específico da água? 1. Quanto que é a variação de temperatura da água? X menos 100. Quer dizer, final menos inicial. Tá bom? Quanto que é a massa da panela? 150. Quanto que é o calor específico? 0,2. Quanto que é a variação de temperatura? X menos 20. Tudo isso aqui igual a zero. Beleza? Então tá aí, ó. Massa 70, calor específico 1, variação de temperatura X menos 100, quer dizer, final menos inicial. Massa da panela 150, calor específico do alumínio que faltou no exercício 0,2, e variação de temperatura do alumínio, da panela lá, X menos 20, tudo isso igual a zero, tá bom? Então é só fazer a continha aí e tá feito, né? Tá tranquilo aí, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o que eu posso fazer aqui para ficar um pouquinho mais fácil? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar aqui, ó, um zero aqui e um zero aqui, ó.
tá bom? Eu acho que de vez em quando ajuda, tá bom? De vez em quando ajuda. E aí não esqueçam, ó, que vocês vão ter que distribuir isso aqui dentro, ó. Ó, mesma coisa aqui, ó. Isso aqui eu vou ter que primeiro fazer essa conta e vou distribuir, ó. Aqui e aqui, tá bom? Bom, pessoal, ó, 7 que sobrou aqui vezes esse x dá 7x. 7 vezes menos 100 dá menos 700. Aqui, ó, 15 vezes 0,2, galera, se fosse 150 vezes 0,2, dava 30. Então, isso aqui vai dar 3. 3 vezes x dá 3x. E 3 aqui, ó, vezes menos 20 dá menos 60. Tudo isso aqui igual a zero, beleza? Tudo sus ali. Bom, 7x mais 3x, de novo aqui, 10x. Menos 700, menos 60, galera, dá menos 760. Passa para o outro lado, mais 760. Um zero de cada lado, passa a vara aqui, e a gente vai ter que x, que é a temperatura final, igual a quanto? 76 graus Celsius. Está aí a resposta final dessa questão. Beleza? Tudo certinho? Então, se veja, basicamente as duas primeiras questões são iguais. Então, o calorímetro não participa, né? O recipiente não participa das trocas de calor, então basta você somar dos corpos que estão lá dentro igual a zero. Galera, espero que vocês tenham entendido bem, né, a ideia da coisa aqui, tá bom? Então tá aí as duas primeiras questões. Agora eu queria que vocês fossem comigo lá para a questão número 5. A questão número 5, galera, é um pouquinho mais complicada, mas também nem tanto assim. Então, essa questão número 5, eu vou ler o enunciado. Já vão se preparando aí para vocês poderem sublinhar algumas coisas que tem de importante nessa questão, tá bom? Então vamos lá. Um estudante da segunda série do ensino médio encontrou uma amostra de um material desconhecido enquanto vagava pelo sítio do avô. Para descobrir qual era o material, realizou um experimento de determinação de calor específico. Aqueceu 50 gramas de água dentro de um calorímetro de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius, até que o sistema atingisse a temperatura de ebulição da água, quer dizer, pressão de 1 atm. Então, galera, vejam o seguinte, ó. Vocês notaram que vocês ganharam a capacidade térmica do recipiente? Toda vez que vocês ganharem a capacidade térmica do recipiente, significa que o recipiente vai participar das trocas de calor. Então, o calorímetro ali, é como se fosse uma garrafa térmica, que você está jogando água quente lá dentro, ele também vai participar das trocas de calor, tá bom? E eu preciso lembrar com vocês qual é a fórmula para capacidade térmica. Vamos lá, lembraram? Tem duas, né? Capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura, ou capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, olhem bem para essa expressão, galera. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Portanto, quando a gente for escrever a capacidade térmica, notem aqui, ó, que eu não estou separando a massa e o calor específico. Ó. Eu separei para a água, eu separei para a amostra, mas eu não separei para o calorímetro. Por quê? Porque tudo isso aqui junto, ó, tudo isso aqui junto vai ser a minha capacidade térmica. Então a massa vezes o calor específico que aparece aqui, ó, vai ser a minha capacidade térmica do calorímetro. Então vale 10, tá bom? Qual é a massa de água que eu aqueci? 50 gramas de água. Calor específico da água, vocês sabem de cor. 1. Galera, e eu aqueci essa água até a temperatura de ebulição para a pressão de 1 atmosfera. Então essa água atingiu qual temperatura? 100. E se você vai despejar essa água dentro do calorímetro lá, qual vai ser a temperatura do calorímetro? 100 também. Então olha a temperatura inicial da água, olha a temperatura inicial do calorímetro. Beleza? Bom, continuando. Em seguida, o estudante colocou sua amostra de 50 gramas do material, a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius e verificou que o equilíbrio térmico foi atingido a 91,8 graus Celsius. Então, galera, essa amostra que o aluno achou no pátio do avô, ela tinha 10 graus Celsius de temperatura inicial. E quando você jogou essa amostra dentro do calorímetro que tem água lá dentro, a temperatura final foi de 91,8. O que significa isso? Que no final, galera,
todo mundo ficou com essa temperatura aqui, ó. Opa, a vírgula 1 é aqui, 91,8, 91,8, 91,8, ó. Bom, admitindo que não houve calor perdido por ambiente, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o calor específico da amostra que o estudante encontrou? Tá bom? Então, isso aqui ó, vai ser X. Para a gente finalizar, complementar a tabela aqui, eu quero que vocês me ajudem a escrever a variação de temperatura. Variação de temperatura, galera, é final menos inicial, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, 91,8 e vou fazer menos 100. 91,8 menos 100, galera, vai dar quanto? Menos 8,2. Aqui mesma coisa, ó, 91,8 menos 100 dá menos 8,2. Bom? E aqui, ó, 91,8 menos 10, isso aqui vai me dar 81,8. Então tá aí, ó, para encher a minha tabelinha. Galera, vamos repetir então o que está acontecendo, tá bom? Porque até agora eu só tirei dados, né? Até agora eu só fiz isso. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Vamos pensar. Você estava caminhando no sítio do seu avô e achou uma coisa que você não sabe o que é, tá bom? E você quer determinar o calor específico dessa coisa. Então, o que você fez? Você pegou um calorímetro, tá bom? E jogou água em ebulição lá dentro, beleza? Aí, depois que você fez isso, você jogou a tua amostra lá dentro. Então, esses três corpos trocaram calor e no final você atingiu essa temperatura aqui, tá bom? Eu não sei se vocês percebem isso, mas se vocês quisessem fazer essa experiência em casa, galera, seria absolutamente tranquilo de ser feito, né? Porque acho que todo mundo deve ter uma garrafa térmica em casa. Com uma boa busca na internet você consegue descobrir mais ou menos quanto é a capacidade térmica de uma garrafa térmica, então você tem esse valor aqui. E aí você vai precisar única e exclusivamente de um termômetro. E descobrindo, galera, o calor específico da amostra, você pode consultar uma tabela para saber do que se trata. Se o cara achou ouro, se o cara achou prata, se o cara achou alguma outra coisa, né? Alguma outra coisa diferente aí. Tudo bem? Bom, então, quantos corpos estão participando da troca de calor agora? Água, calorímetro e amostra. Então, eu vou fazer direto isso daqui, ó. Como é que faz essa questão? Então, quantidade de calor da água mais quantidade de calor do calorímetro, mais quantidade de calor da amostra, tudo isso aqui tem que ser quanto? Tem que ser zero. Então eu somo, ó, isso mais isso mais isso. Galera, tem mudança de estado físico, né? Alguém fundiu, alguém... Não tem. Então, é só você somar o que macete dos três. Então vai ficar assim, ó. Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais... Massa do calorímetro, calor específico do calorímetro, variação de temperatura do calorímetro, mais massa da amostra, calor específico da amostra, variação de temperatura da amostra, tudo isso aqui igual a zero. Bom, cansei, ó. Que macete, mais que macete, mais que macete. E agora que você somou essas três quantidades, o que você vai fazer? É só trocar os valores. Não esqueçam, olha aqui, ó. Façam isso. Façam isso. O que é isso aqui? O que é massa vezes calor específico? Olha aqui. Capacidade térmica. E cadê a minha capacidade térmica? Está aqui, ó. Beleza? Então cuidado aí. Vamos trocar os valores aí e fazer as continhas. Então, massa de água, galera, quanto aqui, ó? 50. Calor específico da água 1. Variação de temperatura da água, ó. Menos 8,2. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Mais. Massa e calor específico do calorímetro, os dois juntos, 10. Tá bom? Esqueci de uma coisa muito importante aqui. Tá bom? Parênteses, beleza? Então, 50 vezes 1 vezes menos 8,2. Então, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Se não colocar o parênteses ali, complica. Tá bom? Então, esses dois valores juntos aqui, 10. Vezes variação de temperatura do calorímetro, galera, é a mesma da água, então também vou colocar parênteses aqui, ó, menos 8,2, fecha parênteses, mais massa da amostra, 50 gramas, calor específico da amostra, X, variação de temperatura da amostra, 81,8, tudo isso aqui igual a zero.
Beleza aí? Tranquilinhos? Bom, pessoal, essas continhas aí que a gente tem que fazer, tá bom? Então, vamos lá, vamos por partes, ó. Primeiro eu tenho que pegar 50 e multiplicar por menos 8,2. Então, se eu pegar 50 menos 8,2, isso aqui tem que me dar menos 410. Tá bom? Aqui, ó, 10 vezes menos 8,2, isso aqui vai me dar menos 82. Menos 82. E aqui, ó, eu vou ter mais 50 vezes 81,8, isso aqui vai me dar 4.090, galera. X, tudo isso aqui igual a zero. Beleza? Bom, 4.090, X tem que ser igual. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Menos 410 menos 82, isso aqui vai dar menos 492. Passa para o outro lado, mais 492. Tá bom? Aí, galera, X então vai ser 492 dividido por 4.090. Se você fizer essa continha aqui, ó, você vai encontrar um calor específico de aproximadamente 0,12. Tá bom? Galera, unidade do calor específico, caloria por grama, grau Celsius, que é a resposta. Então tá aí. Bom, outra coisa. Se você olhar, isso aqui só é a letra A da questão. Porque tem a letra B. Eu não sei por que o cara perguntou a letra B, mas eu vou resolver com vocês, tá bom? Tá aí, o importante é deixar os calores específicos. Aí o cara pergunta assim: consulte no livro qual pode ser a substância encontrada pelo menino. Se a hipótese se confirmar, o que é possível afirmar sobre a sorte do estudante? Galera, quando eu dei para vocês a primeira aula de calorimetria, eu disse que o calor específico depende de duas coisas bem básicas aí. Então eu disse para vocês que o calor específico depende da fase, sólido, líquido ou gasoso, e o calor específico depende do tipo de substância. E se você consultar uma tabela, esse calor específico aqui, ó, é o calor específico do diamante. Então, a pergunta é simples, né? Se isso aqui é o calor específico do diamante, o cara teve ou não teve sorte? Claro que o cara teve muita sorte, né? Mas não é bem assim para você chegar e achar um diamante. Talvez antigamente até fosse, né? Mas hoje em dia não é bem assim. Então, o cara teve sorte? Claro que teve, porque se isso aqui se confirmar, ele acabou de achar no sítio do avô diamante. Tá bom? Então, se vocês consultarem uma tabelinha aí, vocês vão encontrar o calor específico do diamante. Galera, não precisa decorar nenhum valor, tá bom? Então, é só consultar. Aí eu deixo para vocês como tarefa aí, ó, o exercício 3, o 4, o 6 e o 7, tá bom? Pessoal, essas questões aqui, elas não são fáceis. Então, vocês, quando forem estudar calorimetria, vocês têm que ter bastante força de vontade. Muita gente pega e vai estudar física, vai estudar matemática, química e faz assim, ó. O cara pega, dá uma olhadinha e fala assim: não sei fazer isso, eu vou parar de estudar. Então, esse conteúdo, eu já quero deixar bem claro para vocês assim. Eu não acho um conteúdo difícil. Só que é um conteúdo que você precisa assimilar ele, né? E essa assimilação pode ser que ela não seja tão direta. Então, é um conteúdo que você tem que batalhar, que você tem que correr atrás, que você tem que ser persistente, que você tem que procurar lá o professor, tem que mandar um WhatsApp, mandar um zap, ou mandar uma dúvida. Porque é um conteúdo que realmente vocês precisam de alguém para ajudar vocês, né? Tem que ir lá na aula de assistência, pedir para o Rafael. Então, qualquer coisa que vocês não consigam fazer, é só me perguntar, tá bom? Beleza aí? Então, um forte abraço para vocês, tudo de bom aí, se cuidem e até a próxima. Tchau, galera, até mais!